Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná. A credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. O entrevistado de hoje é o professor Luiz Piva, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. O tempo da entrevista é de 20 minutos e começa a contar a partir de agora. Professor Piva, bom dia. Um bom dia especial a todas as pessoas que nos acompanham por esta emissora. Professor, toda a eleição o Piva aparece. Ora ele é candidato a governador, é candidato a senador, concorreu já a prefeito, concorreu a vereador. Por que eleição após eleição o senhor se apresenta e reitera a sua... Percebem a nossa existência é no momento eleitoral por força da lei vigente no país. Se não fosse isso, eu, por exemplo, não estaria aqui neste momento, enquanto eles ocupam os veículos de comunicação ao longo de anos e anos. É nessa hora, veja, o que iniciei aqui a minha fala, eu só poderia falar porque sou candidato, de modo a dizer o seguinte: a campanha eleitoral para mim, para o PSOL, é um momento pedagógico. Eu, como educador, acredito que é possível transformar este país à medida em que as pessoas reflitam, se informem e tomem consciência daquilo que está ocorrendo. Por outro lado, eu devo lembrar aos ouvintes que, quando vereador em Almirante Tamandaré, eu enfrentei ameaças, atentados por conta do episódio conhecido como a morte de mulheres. E desde então, a exposição do meu nome numa campanha é uma forma de proteção. Mas o fundamental é isso, o fundamental é estar aqui debatendo e representando inúmeros segmentos da nossa sociedade. O senhor começou a sua trajetória no PT, no Partido dos Trabalhadores. Por que o senhor saiu do PT e foi para o PSOL? Eu iniciei um pouco antes do PT, ainda adolescente. Eu me envolvi nas pastorais da Igreja Católica. À época, ainda morador da área rural, o padre pediu para organizar um comitê de apoio aos ilhéus. Era aquela gente que ia ser alagada pela usina da Itaipu. Ali eu iniciei, vim para a Universidade Federal em Curitiba, atuei no movimento estudantil. Depois eu acabei ajudando a formar o Sindicato de Funcionários da SEASA. Quando fui morar em Almirante Tamandaré, passei a atuar no movimento social. Veja, num determinado momento da história, e isso é importante dizer, o PT mudou a sua linha de intervenção. Nessa hora, nasceu o PSOL. Justamente numa época em que o PT estava no poder. Corria o ano de 2003 e o presidente Lula ele resolveu pautar a votação de uma reforma que o próprio PT dizia que era uma maldade do FHC. Os parlamentares do PT que mantiveram a coerência e o voto na mesma proposta do PT ao tempo do FHC foram expulsos. Ali, então, nasceu o PSOL. O PSOL é uma alternativa para todos aqueles que sonham e lutam por uma sociedade mais justa. E que este espaço, no PT, ele foi deixado de lado esse posicionamento ideológico, né? É só lembrar que o primeiro nomeado do Lula foi o Henrique Meirelles, que hoje o PT diz cobras e lagartos a respeito dele. Pois é, mas o PT, ao mesmo tempo em que se aproximou do Henrique Meirelles, que dizia cobras e lagartos, o PSOL, que dizia cobras e lagartos do PT, hoje anda a reboque do Partido dos Trabalhadores, vide o comportamento do seu candidato à presidência, o Boulos. O PSOL virou um satélite do petismo. O senhor, a pergunta que eu faço é ao Piva. Para o Piva, o Lula tem que estar preso ou tem que estar solto? Em primeiro lugar, que eu não aceito esta acusação de que eu seja um satélite do PT. Até porque, se assim eu fosse, quando eu saí do PT, me ofereceram até cargos no governo. E eu disse que eu tinha um grande cargo, que era o cargo de professor, e não aceitei. Devo dizer aos ouvintes que eu me ocupo de minha campanha,
não estive lá no acampamento que é de um outro partido e não estarei, embora reconheça que onde há algum tipo de injustiça é o caso da gente se manifestar. Ao que me parece, não sou advogado, mas deve ter algum tipo de injustiça. Eu até brinco que a minha avó dizia o seguinte: olha, quando se vende alma pro diabo, um dia ele volta e te busca. Pois eu acho que é o que aconteceu com o Lula. Essa gente com quem ele se abraçou quando ele estava no auge do seu poder, hoje eles voltaram, pegaram no pezinho dele e trancafiaram ele ali. Coitado, tá ali preso, escondido. Mas enfim, é como a historinha da minha avó, né? Uma hora eles voltariam. Mas, professor Piva, desculpa, eu não entendi. O seu candidato à presidência da República claramente defende Lula livre. Claramente, com todas as letras e todas as entrevistas e participações no debate foram nesse sentido. Ele é o seu candidato à presidência, o Guilherme Boulos. Pergunta que eu fiz é objetiva. O senhor concorda com o que diz o Guilherme Boulos ou não? É uma pergunta objetiva, é sim ou não? Muito bem, é que a primeira pergunta tua não foi uma pergunta, foi uma acusação de que eu fosse um satélite do PT. Não, eu falei que eu achei importante. O PSOL é um partido que se converteu em satélite do PT. Basta ver o comportamento do Boulos. O Boulos foi ao debate. O senhor viu o debate à presidência? Não vi, eu estava viajando o último. O debate à presidência, o Boulos falou mais do Lula do que dele mesmo. Mais da questão do Lula livre do que dele mesmo. E a pergunta que eu faço é a seguinte: se o candidato do PSOL no estado do Paraná concorda com o que diz o candidato do PSOL à presidência da República? É uma pergunta objetiva, sim ou não, professor? Muito bem. Quero reiterar, a acusação de que somos um satélite PT é uma postura política e ideológica que todo e qualquer ouvinte tem o direito de ter. Em relação ao procedimento do meu candidato a presidente de estar o tempo todo ali, eu não estive lá e não estou. Eu tenho uma posição de me ocupar da minha campanha. Aliás, nem o debate assisti que estive viajando. O que eu posso dizer sobre o Boulos, que ele é um sujeito que é uma liderança importante de um segmento social, que é um movimento que se aproximou do pessoal, se estabeleceu uma aliança. É um sujeito correto, coerente, tem defendido o nosso programa. Agora, quanto ao jeito de fazer campanha dele, eu tenho o meu jeito, até porque ele é um menino muito novo, ainda tem muito que aprender. O tema desta política nacional hoje dividida entre Lula livre, Lula solto. Foi golpe da Dilma, não foi golpe da Dilma? Para que a pessoa consiga diferenciar o Piva do Rosinha, que é o candidato do PT. O que diz o candidato do Rosinha? O candidato doutor Rosinha do Partido dos Trabalhadores, que houve um golpe contra a ex-presidente Dilma e de que o Lula está preso porque é vítima de uma perseguição da Polícia Federal, do Ministério Público e do Judiciário. Para que nós possamos fazer uma diferenciação, se é que há, entre o que pensa sobre o principal tema da política nacional, o professor Piva, do que diz o outro representante à esquerda, os dois principais candidatos de esquerda no estado do Paraná. Foi golpe contra Dilma, professor Piva? Em primeiro lugar, eu considero fundamental estabelecer a diferença daquilo em que eu e os outros partidos aqui no Paraná estão defendendo. Eu tenho dito o seguinte: eu sou uma pessoa que pagou e paga suas contas como professor, criei minhas 3 filhas trabalhando. Quando vereador, continuei trabalhando como professor, de modo que eu esclareço o seguinte: em primeiro lugar, eu sou o único que não é político profissional. Nunca tive a política como profissão. Tive sempre como um momento de debate, de participação, de extensão da militância dos movimentos sociais. Eu entendo que as medidas que Michel Temer adotou, elas se transformaram num verdadeiro golpe ao povo trabalhador. A meu juízo, a reforma trabalhista praticamente rasgou a Lei Áurea de 1888. Nesse sentido, o meu entendimento sobre o que ocorre no Brasil hoje é que, de fato, há uma série de maldades sendo praticadas em relação ao nosso povo. No entanto, isso é um posicionamento da política nacional. Eu estou tentando me preocupar mais em relação àquilo que é possível fazer para o povo do estado do Paraná. Mas a pergunta que eu lhe fiz, ela foi, de novo, uma pergunta objetiva. E faço essa pergunta não para pegar no seu pé,
Mas para que o eleitor, diante da informação, possa escolher. O eleitor que tende a votar na esquerda tem que decidir o candidato de esquerda que ele vai votar. É uma pergunta objetiva. O Rosinha, Dr. Rosinha, candidato do PT, diz com todas as letras: Dilma sofreu um golpe, o impeachment foi um golpe. E o Lula está sendo perseguido pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pelo Judiciário. O juiz federal Sérgio Moro é um agente da CIA infiltrado no Judiciário para pôr o Lula na cadeia. Isso é o que diz o PT. Para o eleitor de esquerda, para diferenciar e até para acabar de uma vez por todas, isso que o senhor nega, que o PSOL seja um satélite do PT, eu pergunto de forma objetiva, novamente. O que a presidente Dilma sofreu à época foi um golpe ou foi um processo legítimo, o impeachment? E segundo, Lula é um perseguido pelo juiz Sérgio Moro, pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, na opinião do Piva? Muito bem, é fundamental eu dizer o seguinte: não estou preocupado com os adversários. O que você citou aí, eu prefiro nem citar o nome, é um adversário político meu nessa campanha. A diferença está naquilo que eu defendo. E, aliás, no debate outro dia, isso ficou muito claro. Em relação à minha opinião, que acho irrelevante no cenário nacional... Mas não é, professor. Eu considero... As pessoas precisam saber o que o candidato pensa, professor. Eu respondi de modo muito objetivo e citei exemplo de que houve um golpe contra o povo brasileiro e exemplifiquei com a reforma trabalhista. E o impeachment? E o impeachment fez parte de todo esse processo, porque o andar de cima chegou um momento em que eles não querem cortar os seus privilégios e eles fazem de tudo para se manter lá. E quem patrocinou esse procedimento parlamentar foi, por exemplo, Gedel Vieira Lima, que é aquele sujeito que acharam um apartamento cheio de dinheiro, é um ladrão. Eduardo Cunha era o presidente da Câmara, um tremendo ladrão. Inúmeras pessoas que votaram a favor do impeachment hoje estão na cadeia. Ou os que não estão, daqui uns dias vão estar. É só as pessoas analisarem e perceberem que tipo de gente está no poder hoje no Brasil. Tem aquela medida do congelamento de gás. Então, eu não tenho a menor dúvida, respondi anteriormente, esta gente está sempre unida para fazer o que for possível contra nós, o povo, em favor de seus interesses. E é isso que eles fizeram. Mas não digo a você que foi dirigido contra fulano ou ciclano. Foi em favor dos interesses deles e um golpe contra os direitos da classe trabalhadora. Muito bem, estamos conversando com o professor Luiz Piva, candidato do PSOL ao governo do Paraná. Professor Piva, na questão aqui do nosso estado, especificamente do Paraná, se o senhor assumir o governo, qual que seria a sua primeira medida como governador? A primeira medida é respeitar a lei. No Paraná não se respeita a lei. Em segundo lugar, respeitar os servidores. E você e os ouvintes são testemunha do triste ocorrido em 29 de abril de 2015, que, aliás, boa parte da mídia apoiou à época, dizendo, inclusive, que era um bando de terroristas que estavam lá. Nunca me perguntaram à época. Eu estava lá e o que eu vi foram inúmeras mulheres correndo, se escondendo do bombardeio. O que eu vi lá foi uma querida amiga, professora Cida, lá da minha escola em Almirante Tamandaré, que acabou se aposentando, que até hoje ela tem dificuldade para dormir, porque por conta do bombardeio ela caiu um tombo, lesionou a mão e ela sente dores todos os dias. E o médico disse para ela, vai ser assim o resto da vida, não tem jeito. Esta gente, que aí está, o governo Beto Richa, Cida Ratinho, trata dessa forma os nossos servidores. No nosso governo, nós vamos restabelecer a lei do piso, a lei da hora atividade, a lei da database e vamos reduzir o número de alunos por sala de aula. Queremos um governo que respeite os trabalhadores, que respeite as suas lutas, que respeite os serviços públicos e o meio ambiente. E não um governo que atenda a interesses de uma meia dúzia. Um governo, o governo, repito, Beto Cida Ratinho, que ganhou notoriedade em todo o Brasil por ser um governo que roubou da educação. Foram milhões da educação, incluindo desembargador do Tribunal de Contas, incluindo deputados. Então, veja, a nossa prioridade é essa. Desde o século XIX, este Estado é governado por um pequeno grupo de famílias, por pessoas abastadas que transformam o poder em algo que lhes beneficia, deixando o povo à própria sorte. Ou eu estou mentindo? Você que está me ouvindo,
Quando foi na sua vida que você teve um governo do Paraná que atendeu os seus interesses? Eu estou falando com você, que nesse momento está no carro, me ouvindo, está indo trabalhar, que assim como eu, sustentamos todos esses privilégios, todas essa onda de corrupção que assola o nosso Estado. O que você me diz? Em algum momento você se sentiu satisfeito com os governantes do Paraná? Marcos Souza, e os ouvintes? Denier, tem a participação aqui, candidato, do Cristiano Machado. Ele lembra que o seu partido defende a desmilitarização da polícia. Como fazer isso e se você defende isso aqui no Paraná? Tirar a arma da polícia, deixar a polícia militar desmilitarizada. Veja, tirar a arma. Então, é importante uma informação adequada. É o seguinte, um militar, ele é formado para uma guerra. No caso brasileiro, paranaense, guerra contra quem? É só pegar as estatísticas. Guerra contra os pretos, contra os pobres das periferias. Nós temos uma verdadeira guerra civil não declarada. Aqui se mata mais do que em países em guerra. Nós estabelecemos uma guerra profunda no Rio de Janeiro. Botamos o exército lá. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Aumentaram os índices de violência. Inclusive, esta semana, 2 famílias estão chorando a morte de 2 rapazes jovens que morreram lá no Rio de Janeiro e que não deveriam ter morrido. O Estado devia estar presente e não fazer a guerra. Qual é a nossa proposta mesmo? Ao ouvinte, eu agradeço a sua pergunta. É profissionalizar a polícia militar. Profissionalizar, desmilitarizar. Nós queremos, e eu chamo a sua atenção, nós queremos uma polícia que proteja as pessoas. Eu quero ser um governador para favorecer o cabo, o soldado, aquele que está na rua. Aproveito aqui para render homenagem de um soldado que acabou atropelado ali no contorno norte porque faltou combustível na sua viatura. Aproveito para lembrar os amigos ouvintes que o tio do governador, primo distante, dizia ele, sei lá o quê, foi responsável em desviar dinheiro que era usado para o conserto de viaturas. Ou seja, olha a situação de abandono da polícia. Nós vamos acolher os policiais que vão às ruas, vamos respeitá-los, vamos considerar que eles têm o direito de reposição da inflação e queremos sim uma polícia profissionalizada, diferente desse modelo que está aí. Que mais, e eu Mike? te pergunto, você que me ouve, esta polícia, não só a do Paraná, está dando conta de garantir a sua segurança? Você que é pequeno comerciante aí da periferia, a polícia está dando conta disso? Tem a participação aqui do Ricardo Lobo, ele fala um monte de coisa aqui, e na verdade ele dizendo que ele não conseguiu entender se o senhor defende o Lula preso ou não. E tem o Elcio Koleski aqui também, nosso ouvinte, que pergunta se você não acha que era o momento das esquerdas se unirem para defender a democracia em nome do Lula. Bom, aí é preciso entender o seguinte, se unir em torno do quê? Em torno de uma campanha? Ora, eu sou de um partido, cada partido tem o seu programa. Imagino eu que no momento da campanha é o momento do partido se apresentar. Eu acho que a união deve ser na defesa dos interesses do povo. Então, se você estiver aí numa causa que é justa, eu não quero saber de que partido você é. Eu vou estar junto com você. Isso é o que eu defendo. Eu defendo a unidade em torno daquilo que é justo. Se a causa é justa, precisamos estar todos unidos. Por exemplo, no momento em que o Brasil vive de ataques a direitos, é fundamental que todos se unam e enfrente essa situação. Agora, eu não sei por que essa preocupação com o candidato de outro partido. Eu estou preocupado com a minha candidatura. Candidato, muita gente perguntando, o senhor falou que vai dar aumento para professor já como primeiro ato do governo e vai valorizar mais o servidor público. Como pagar a conta, sendo que o Estado vai mal das finanças? Pois é, se estiver gravando aí, eu tenho convicção que eu não disse que vou dar aumento para ninguém. O que eu disse foi bem diferente. Eu disse que eu vou respeitar o piso não a lei, aumentar em torno do que é hoje? Respeitar a lei da database. Respeitar a lei da database significa, no mínimo, repor a inflação. No mínimo isso. Isso é aumentar o custo do Estado, não Perfeitamente. é? Então é aumentar o salário. Não, não é aumentar o salário. É repor a inflação. Nós, servidores, estamos com o salário congelado desde 2015. A gasolina não custava R$2 em 2015, agora já custa R$4,60. Então, como pagar essa reposição da inflação? Que eu já ia te responder. Cortando privilégios. Cortando privilégios.
Por exemplo, a imprensa noticiou fartamente os milhões que o governo Beto Ratinho gastaram com aluguel de helicóptero e avião. Se eu for o governador, vou andar de ônibus, vou andar de bicicleta. Não vai ter avião, não vai ter helicóptero. É bom dizer para quem está me ouvindo que o atual governo Beto Cida Ratinho, eles dispõem de mais de 5 mil cargos de livre provimento, onde eles utilizam isso para acomodar cabos eleitorais e pessoas indicadas por políticos. Esse tipo de coisa nós vamos acabar. O que eu quero dizer é o seguinte... Professor, é preciso cortar os privilégios e não cortar daquela pessoa que trabalha, a merendeira lá da escola, que é uma pessoa fundamental. Tem o salário congelado. Você que tem o seu filho, chega na escola, pergunte... Quanto ganham, você vai ver que é um desrespeito. E essas pessoas, só para concluir, elas são fundamentais na vida do seu filho, em especial você que tem filho na escola pública. A gente vai seguir falando com o professor Piva lá na tela da RIC TV Record. Quem quiser ouvir mais das propostas do Piva, pode ligar na RIC TV a partir das 8 horas da manhã. Muito obrigado, Piva, pela atenção ao ouvinte da Jovem Pan.